era algo assim, mais forte do que eu. Eu lembro que uma vez, eu em São Paulo, morando lá com meu pai, trabalhava para ele na padaria, e eu, na minha tarde de folga, nesse dia eu sentei lá na padaria mesmo, na frente dos funcionários. Meu pai tinha saído, geralmente chegava tarde, e, e eu bebi sozinha 1 litro de cachaça. E nesse dia, quando meu pai chegou, eu não estava em mim, né? Porque de vez em quando eu ainda ouço algumas pessoas falarem, duvidarem que ao ingerir bebida alcoólica elas continuam a mesma, que elas tomam as mesmas decisões que elas tomariam sóbrias. Eu sinto dó. Eu sinto dó dessa pessoa porque ninguém, depois de beber alguns goles de álcool, é a mesma pessoa de quando está sóbria. E eu lembro que nesse dia, quando meu pai chegou, que me viu, né, naquela situação, e na época a mulher dele, que hoje é finada, falou para ele o tanto de cachaça que eu tinha ingerido, né, sozinha. E foi um momento de discussão. E eu lembro que eu queria, na minha insanidade, eu queria ainda declarar o meu amor para o meu pai. Eu comecei a cantar para ele. Eu lembro que eu cantei aquela música Pai, de Fábio Júnior, e eu chorava muito. E ele viu que eu estava tão fora de mim, que aí ele pediu para a mulher dele tentar me colocar para deitar. E esse é um dos muitos momentos que eu fiquei fora de mim quando eu ingeri muito álcool. Esse é um dos muitos momentos que eu lembro com tristeza, porque na época eu lembro o quanto meu pai ficou triste. Caramba, minha filha tão linda. Eu sempre fui bonita, eu me acho linda, eu me acho incrível, então meu pai me achava muito mais. E eu lembro como aquilo doeu nele, de ver a filha dele, a caçulinha dele, a mais nova. Na época eu tinha aí os meus 19, 20 anos. E para ele doeu aquilo, ver a filha dele, a bonequinha dele tão linda, fora de si por conta de álcool, por ter ingerido tanto álcool, e um álcool tão forte que é a cachaça. Então, hoje eu lembro também das vezes em que eu tinha certeza do que era ser feliz para mim. Eu acreditava numa felicidade infeliz. Muitas vezes eu batia no peito para falar para as pessoas que me amavam quando vinham, não eram me julgar, sabe? Elas vinham tentar me abrir os olhos para que eu não fizesse mais isso, porque eu tão bonita, tão nova, e poderia ter um futuro brilhante, mas eu batia no peito querendo dizer às pessoas que eu estava certa, porque eu sempre bebi com meu dinheiro. E com meu dinheiro, sim, eu também fumava cigarros. E eu achava que por eu trabalhar, por eu me sustentar, por eu mesma comprar a bebida com meu dinheiro, por eu mesma comprar o meu cigarro com meu dinheiro, eu tinha o direito de fazer e acontecer da forma que eu me sentia feliz. E aí se passaram anos da minha vida. Eu lembro que eu iniciei a fumar aos meus 13 anos de idade. Eu lembro que na escola, lá na hora do recreio, que a gente ia para o pátio, e eu lembro que os meus colegas de sala me elogiavam muito, diziam que eu era uma fumante muito charmosa. Nossa, aquilo pro meu ego, hein? Aquilo pro meu ego era o veneno, porque aí era que eu fumava, aí era que eu queria me amostrar, aí era que eu queria mostrar o quanto eu era bonita, me matando, né? Fumando cigarros, eu estava me matando, me suicidando. E aquilo foi alimentando mais o meu vício, né? Aqueles elogios iam aumentando mais o meu vício, porque se na hora do recreio
eu só iria fumar um cigarro, eu passei a fumar mais para poder aparecer mais, para poder mostrar mais o meu charme. E automaticamente o vício foi tomando conta de mim mesmo. E eu já não fumava somente no intervalo da escola para mostrar o quanto eu era charmosa. Eu passei a fumar no meu dia a dia, eu passei a fumar durante todo o dia, eu passei a fumar mais de uma carteira de cigarro por dia. E eu lembro que eu gostava do cigarro mais forte, porque ele me dava mais calmaria, ele me fazia sentir mais prazer. E quando eu bebia, quando eu ingeria álcool, então eu fumava o triplo. Imaginem só, se no meu habitual eu fumava mais de uma carteira de cigarro, quando eu bebia eu já passei a fumar mais de 2 carteiras de cigarro. E eu achava aquilo muito natural, eu achava que aquilo era o ser feliz na vida, eu achava que aquilo era o prazer, que aquilo era o êxtase, que aquilo era a minha felicidade plena, porque quando eu saía com as minhas amigas e eu era mais divertida e eu era a que fazia mais palhaçada, mas depois de muitas bebidas, de muito álcool ingerido, eu passava a ser a vilã da turma, a que dava mais trabalho, a que sumia sem dizer nada para ninguém. Eu era muito julgada, eu era muito criticada, e mesmo assim eu permanecia naquele ciclo de amizade, e mesmo assim eu permanecia me viciando cada vez mais, sem tirar as lições que aqueles momentos que não me traziam realmente muita coisa me faziam. E assim foram anos da minha vida, vivendo prazeres imediatos, vivendo alegrias que não me contribuíam, que não me acrescentavam em nada, que não me faziam crescer. Quantas vezes eu pegava o meu salário do mês que eu trabalhava e pagava, eu sempre dei prioridade às minhas despesas de casa, água, luz. Na época já existe internet, e fazia a feira e pegava o resto do dinheiro para sair, para curtir. E quantas vezes o meu salário suado, a boa parte do meu salário suado, eu estoporei numa farrinha assim. Mas eu era daquela que quando ficava alterada no álcool, eu era rica, né? Eu queria ser rica, eu queria ser a boa amiga, pagava para quem não tinha, pagava para quem estava liso naquele dia, e não me importava com amanhã, não me importava com as outras contas que também existiam, que talvez não eram tão prioritárias para mim, eu achava que não eram prioritárias para o outro. E quantas vezes eu deixei de honrar alguns compromissos usando todo o meu dinheiro do meu salário com farras, com festas, com bebidas e com cigarro. Eu sou feliz por não ter entrado numa droga pior, não é? Como a gente sabe que tem. Eu sou muito feliz por isso, graças a Deus. Mas eu passei muitos anos da minha vida nessa alegria que eu achava que era uma felicidade, mas que era uma felicidade infeliz. Era algo que realmente não me agregava nada, não me fazia crescer em nada. Ah, Fabiana, se você perguntar, mas não existiram os momentos bons? Sim, claro. Mesmo na dor de muitas vezes estar distante da minha família, de me afastar das pessoas que realmente me amavam e queriam o meu bem, existiram os momentos divertidos, sim. Inclusive tem muitas histórias boas e divertidas para contar, claro. Mas que a maior parte de tudo que eu vivi na época em que eu ingeria álcool, na época em que eu fumava, foram mais infelizes do que felizes. E demorou muito para eu olhar para mim e dizer: para, tá na hora de parar. Eu lembro que uma das minhas piores fases com a bebida e com o cigarro foi quando eu passei a achar pouco. Beber e fumar, eu tomava um remedinho que ajuda a dormir, que
tenho ainda amigas que até hoje tomam. Eu acredito que sem necessidade nenhuma. Eu, graças a Deus, nunca precisei tomar nada para me dormir. Nunca, eu sempre tive noites tranquilas de sono. Só realmente em momentos de muitos desafios que eu perdi o sono. Mas mesmo assim, nunca quis tomar nenhum medicamento para me ajudar a ter sono, para me ajudar a dormir. Nem quando eu perdi meu pai, eu quis tomar nada. E eu lembro que nessa época eu tomava não para dormir, eu tomava para beber, porque aí eu ficava mais zen, ficava mais, né, mais louca, como diz. E demorou. E aí eu cheguei, posso dizer a vocês que eu cheguei ao fundo do poço quando eu sempre fui magra. Hoje eu tô no peso dos meus sonhos. Quero ainda perder um pouquinho, porque nessa quarentena a gente tá exagerando um pouco em algumas coisas, em alguns momentos, mas eu sempre sonhei em pesar mais do que 62 quilos. Era um sonho, né? Eu parei 2 filhos, eu nunca engordei, eu já paria filho, já saía no corpinho, magrinha, sequinha, porque eu sempre fui magra, é da genética, a minha mãe é magra, né? Então eu sempre fui magrinha. Mas eu cheguei ao fundo do poço, eu posso dizer que naquela época eu cheguei de fato ao fundo do poço, quando eu cheguei a vestir número 34. Vocês imaginam hoje esse corpo que veste 44, vestir 10 número a menos? Foi eu. Eu passei a beber todos os dias. Eu bebia sozinha, na maioria das vezes, porque nem todo dia eu tinha alguém para me acompanhar e nem todo dia eu queria. Também eu queria beber só com minhas músicas e dormia embriagada. Foi o ápice do fundo do poço onde eu cheguei. E aí foram vários meses assim. Eu lembro que eu fiquei alguns meses assim, nessa de beber muito. Tinha semana que todos os dias, tinha semana que quase todos os dias. E eu cheguei um dia numa festa muito conhecida aqui na minha cidade, chamada Festa das Marocas. No primeiro dia eu lembro que eu bebi muito. Eu tomei 2 dos comprimidos, daqueles que dá vontade de dormir. Tava com algumas primas minhas, uma de São Paulo. E eu bebi vodka nesse dia, que é forte também. E eu passei por um grande momento de humilhação, desencadeado do álcool. Sim, porque eu tenho certeza, hoje, sóbria, que eu jamais teria feito o que eu fiz estando sã. Então eu passei por um momento de muita humilhação, que eu busquei, que eu fui atrás de ouvir e passar por aquela situação, porque eu estava totalmente fora de mim, totalmente sem noção por conta do álcool. E um dia depois desse dia, eu muito magra, sofrendo por um momento amoroso que enfrentava, né? Assim, eu estava bem desnorteada e meu pai estava aqui e eu falei para ele: pai, eu quero ir para São Paulo com o senhor. Ele disse: mas eu já vou amanhã. Eu disse: então eu vou ir lá amanhã. Eu disse: sim. E eu lembro que na época eu trabalhava numa loja e eu não tive nem coragem de me despedir da minha ex-patroa, que hoje é uma grande amiga. E eu fiz uma carta para ela falando que eu ia embora. Eu precisava sair daqui. E é um relato muito legal, porque também eu ouço às vezes as pessoas falarem que quando você sai da cidade, o problema sai com você. E nem sempre. Para mim foi muito útil ir embora da cidade naquele momento, porque eu já não via com tanta frequência a pessoa que naquela época me fazia sofrer. Eu permitia com que ela me fizesse sofrer. Eu já não estava mais no meio das minhas amigas, que muitas vezes tinham um tempo bem livre, então a gente estava sempre procurando o que fazer e nada de útil a fazer. Então para mim foi muito importante. E foi no dia 10 de julho de 2009. Eu cheguei em São Paulo nessa data
E eu olhei para mim, eu falei para mim mesma: a partir de hoje, eu não bebo e não fumo mais. E vão fazer 11 anos que eu tomei essa decisão. E deixa eu dizer para vocês, hoje eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Hoje eu realizo sonhos que muitas pessoas duvidavam. Hoje eu não uso tanto a minha história para transformar a vida de outras pessoas nesse sentido. Mas eu posso dizer para vocês que a minha fé em Deus, que a minha determinação e a minha força de vontade de ser alguém melhor me fizeram largar vícios que me prendiam no abismo. Então, esses dias eu coloquei umas enquetes perguntando se vocês queriam saber um pouquinho da minha história. E aqui está só um pouquinho. E eu vou trazer outros tantos trechos da minha história para vocês, onde eu ainda caí muitas vezes, onde eu errei, onde eu me frustrei, onde eu magoei, onde eu fui magoada. Quais as lições de tudo isso? O que cada coisa me trouxe como aprendizado? Em que tudo isso me tornou? Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Não pensa que estar no fundo do poço é o fim. Não pensa que estar no abismo é o fim. Não pensa que estar passando por uma tormenta é o fim. Não, não é. Nós precisamos muitas vezes nos frustrar, nós precisamos muitas vezes nos magoar, nós precisamos muitas vezes cair, perder, para levantar e levantar mais forte, para aprender. Se nós não errarmos, nós não vamos aprender a ser alguém melhor. Faz parte do processo. O que não faz parte do processo de evolução é você permitir ficar estagnado, estar lá no fundo do poço, permitir que essa tormenta faça parte da tua vida até o fim. Isso não faz parte. Você precisa acordar e decidir até quando você vai viver no erro, até quando você vai viver sofrendo, até quando você vai permitir que pessoas te frustrem, roubem os teus sonhos ou duvidem da tua capacidade. Isso é o que vai fazer a diferença na tua vida. É a sua decisão. Até quando eu permito que isso esteja e faça parte de mim e da minha vida. Então, que você decida ser o melhor de si. Que você decida ser a sua melhor versão. Que você decida viver realmente a felicidade plena. Até o próximo vídeo, com mais um trecho que eu tenho certeza que pode estar aí contribuindo com a sua vida.